Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Que a graça do Senhor seja contigo. Pois bem, vamos dar continuidade aos estudos bíblicos. O estudo de hoje será o 8º. Será sobre as leis na Bíblia, ok? Para iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Ore comigo. Senhor nosso Deus, aqui te pedimos, Senhor, a presença do Seu Santo Espírito, para que Ele possa ser comigo e ser com meu irmão e minha irmã ouvinte, para que eles possam compreender e entender o estudo de hoje. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, novamente eu digo a você, não estranhe, estou olhando para baixo porque o guia está na minha mão, ok? Aqui está um pequeno texto apresentando o estudo de hoje. Diz assim: o Senhor sábio, justo e amoroso como é, Deus estabeleceu leis para regulamentar a saúde do relacionamento de seus filhos e sua conduta diante dele. As leis não existem para tolher a liberdade saudável, mas para ampliar seu significado e aclarar seu sentido. À nação israelita foram dadas diversas leis, algumas das quais se cumpriram em Cristo e perderam seu valor para os dias de hoje. Para todos os que pretendem se tornar cidadãos da pátria celestial, também foi estabelecida a lei da liberdade. A Bíblia descreve essas leis, ok? Vamos lá, pegue sua Bíblia e vamos juntos. Aqui está a primeira pergunta, que diz assim: que tipos de leis encontramos na Bíblia? Quais leis encontramos na Bíblia? Vamos ver? Eu vou apresentar aqui alguns capítulos e versículos, mas se você quiser ler depois na sua Bíblia, para ter a certeza, beleza? Aqui está, Êxodo 21 e capítulo 22, capítulo 21 de Êxodo e capítulo 22, apresenta as leis civis e leis de proteção para reger a nação de Israel e manter a nação organizada. Em Levítico capítulo 1 até o capítulo 4, capítulo 1, 2, 3 e 4, apresenta as leis cerimoniais envolvendo sacrifícios e ofertas de animais, específicas para o santuário, onde aconteciam os rituais diariamente, rituais que apontavam para Cristo. Levítico 11, em todo o contexto desse capítulo, Levítico capítulo 11, apresenta as leis de saúde para a felicidade e bem-estar do ser humano. Após o pecado, Deus estabeleceu essa lei para o ser humano ter cuidado com o que come, para ter boa saúde. E em Êxodo capítulo 20, verso 3 ao 17, apresenta a principal lei de todas as leis, a lei moral, que expressa o caráter de Deus, conhecida como Lei dos 10 Mandamentos. Você já ouviu falar? Os 10 Mandamentos foi escrito pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. Você vê isso em Êxodo capítulo 31, verso 18. Um detalhe: não podemos confundir quem escreveu as leis, nem usar textos da lei cerimonial para explicar a lei moral, ou vice-versa. A lei moral de Deus é separada das leis cerimoniais, ok? As leis cerimoniais é uma coisa, a lei moral de Deus é outra coisa. Não podemos confundir. Vou abrir parênteses aqui e tem uma pequena explicação dizendo assim: nos estudos anteriores, encontramos a certeza na Bíblia que os ensinos cerimoniais eram ritos que profeticamente apontavam para a pessoa de Jesus Cristo, e com sua morte
a lei cerimonial perdeu seu valor depois da cruz para cá. Ok? Agora, os mandamentos que Deus escreveu com seu próprio dedo, nada disso foi mexido, porque a lei moral de Deus, que expressa seu caráter, é uma lei eterna. É uma lei eterna, que não pode ser mudada por ninguém, nem pode ser excluída. E há pessoas que creem que a lei moral de Deus foi excluída ou mexida na morte de Cristo. E crendo assim, muitos pregam por aí contra a lei do Senhor. Mas para não sermos enganados, precisamos abrir a palavra e estudá-la, ok? Vamos lá. Agora vamos falar dos 10 mandamentos. Vamos falar dos 10 mandamentos, ok? Aqui está a primeira pergunta: quais são os 10 mandamentos para a humanidade? Se você ainda não conhece, abra a Bíblia comigo em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, a partir do verso 3 em diante. Você vai conhecer os 10 mandamentos, se ainda não conhece. Diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse foi o segundo mandamento. O terceiro, verso 7: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento, verso 8: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Verso 11 diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, e a terra, e o mar, e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse foi o quarto mandamento. O 5º mandamento, verso 12: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. 6º mandamento: não matarás. 7º mandamento: não adulterarás. 8º mandamento: não furtarás. 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Esses são os 10 mandamentos que Deus escreveu para toda a humanidade. Essa é a lei moral que expressa o caráter de Deus. Como único Deus e como único Criador dos céus e terra, repetindo aqui, essa é a lei moral que expressa o caráter de Deus, como único Deus e como único Criador dos céus e terra. E somente Ele é digno do nosso louvor e adoração. E também essa lei é a disciplina de Deus para todos os filhos que Ele criou, para que todos possam reconhecê-lo como único Deus, como único Criador e como único Pai de todos. O
Os 10 mandamentos é divididos em duas partes. Os primeiros 4 mandamentos são ordens para cada um de nós amar ao Senhor, porque são mandamentos que apontam para Deus. Os 6 mandamentos de baixo são ordens para cada um de nós amar o próximo, porque são mandamentos que apontam para todos ao nosso redor. Esta é a lei que Jesus respondeu a um intérprete que perguntou a Cristo qual era o maior dos mandamentos. E como a lei é dividida em duas partes, Cristo respondeu ao intérprete: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quando Cristo disse amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, Jesus se referia aos 4 primeiros mandamentos que apontam para Deus. E depois Cristo respondeu: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando Cristo disse amarás o teu próximo como a ti mesmo, Cristo se referiu aos 6 mandamentos de baixo, que apontam para o nosso próximo. E então, ou seja, o intérprete fez uma pergunta: qual era o maior de todos os mandamentos? Ele queria saber qual dos 10 mandamentos é o maior. Mas Cristo deu 2 respostas, que foi: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, com essa resposta, Cristo queria dizer o seguinte: que todos os mandamentos são grandes e são importantes. E nenhum é maior que o outro. E Cristo ainda disse no final que desses 2 mandamentos que ele citou, desses 2 mandamentos, dependem toda a lei e os profetas. Você vê isso em Mateus 22, verso 36 ao 40. Foi por isso que Deus deu a lei a Moisés em 2 tábuas. Uma tábua se tratava do nosso relacionamento com o Pai, porque os 4 mandamentos da primeira tábua apontam para Ele, e os 6 mandamentos da segunda tábua apontavam para o nosso próximo, para termos respeito com o próximo. Ok? Agora vamos avançar um pouco. Aqui está a segunda pergunta. Muitas pessoas creem que os 10 mandamentos foram dados somente no Monte Sinai, juntamente com as leis cerimoniais. Isso é verdade? Ou será que os 10 mandamentos já existiam antes de Moisés? O que você acha? Já ouvi por aí muitas pregações que antes do Monte Sinai não havia os 10 mandamentos, havia somente as leis cerimoniais que Abraão, que Noé, que Isaac obedeceram. Eles querem dizer que antes de Moisés os povos não conheciam os mandamentos. Mas será que isso é verdade? Pois bem, vamos ler primeiramente Isaías 14. Abre Isaías 14. Acompanhe comigo. Isaías 14, passei demais aqui. Isaías 14, do 12 ao 14 diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha que cobiçador. Aqui o profeta Isaías, inspirado por Deus, relata como Satanás caiu do céu. Satanás lá no céu começou a desejar a ter a mesma soberania que Deus tinha. Ele cobiçou a honra que Deus recebia dos anjos.
Satanás começou a ter inveja dos louvores que o Senhor recebia dos anjos. E com inveja ele começou a cobiçar a soberania do Senhor, a soberania do Altíssimo, querendo ser semelhante ao Criador. O que Satanás cometeu no céu foi cobiça. E o 10º mandamento já diz: não cobiçarás nada que pertença ao teu próximo. Assim logo deixa claro que no céu Satanás transgrediu os mandamentos de Deus, e por causa da rebeldia dele, ele foi expulso do céu juntamente com muitos anjos que creram nas mentiras dele. Então o que houve no céu foi desobediência da parte de Satanás, e por causa desse anjo houve um conflito no céu, terminando com a expulsão de Satanás e seus anjos. Você vê isso em Apocalipse 12, versos 7 ao 9. E a pergunta anterior foi: será que os mandamentos já existiam antes de Moisés? Bom, a resposta é que sim, os mandamentos de Deus existem bem antes de Moisés. E esta lei foi a causa da expulsão de Satanás do céu, porque ele optou em desobedecer à lei do Criador. E agora, e na terra? E aqui na terra? Onde encontramos que os mandamentos existiam antes de Moisés? Aonde? Vamos ler juntos. Abra comigo em Gênesis. Gênesis capítulo 5, verso 24. Muito bem, Gênesis 5, verso 24 diz assim: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Pois bem, perceba o que o texto diz: andou Enoque com Deus. Se a lei não existia antes de Moisés, como foi possível Enoque andar ou viver com Deus? Uma pergunta. Paulo diz em Romanos 3, verso 20, que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E em Romanos 7, verso 7, Paulo disse que ele não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. E Paulo disse ainda que ele não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Ou seja, Paulo quis dizer que se a lei não existisse, ele não saberia que cobiçar é errado. Já pensou se eu e você nunca tivesse conhecido os mandamentos de Deus? Nós não iríamos ter noção do que é certo ou errado. Mas por causa dos mandamentos de Deus, eu e você sabemos que matar é errado, que roubar é errado, que mentir é errado, que trair é errado, e assim vai. Agora, voltando no tempo de Enoque, se Enoque não tivesse conhecido os mandamentos do Criador, como ele saberia que era errado adorar uma estátua ou um animal? Como ele saberia que era errado fazer imagem de escultura? Como ele saberia que era errado matar ou roubar? Como ele saberia que era errado desonrar o pai e a mãe? Se ele não tivesse conhecido a lei de Deus, ele não teria noção dessas coisas. Então, se a lei não existisse, Enoque não teria noção do que era certo ou errado. Mas a palavra diz que Enoque andou com Deus. Isso significa que Enoque reconheceu que só existia um Deus verdadeiro. E este reconhecimento que existe só um Deus, vem através do primeiro mandamento, que diz: não tenha outros deuses diante de mim. Então isso significa que Enoque não temeu a deuses estranhos. Enoque acreditou, ele reconheceu que
existia somente um Deus. Então, pelo fato da palavra dizer que Enoque andou com Deus, deixa claro que Enoque conhecia os 10 mandamentos do Criador. Ok? Avançando mais um pouco, onde mais encontramos os mandamentos antes de Moisés? Leia comigo Gênesis capítulo 12, um pouco à frente. Veja, Gênesis 12, verso 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Tem algo interessante aqui nesse verso. Deus, quando chama Abraão, Deus ordena que Abraão saia da casa da família dele e seguisse para uma terra que Deus direcionava. Agora, o que será que Deus tinha contra o pai de Abraão para mandar ele deixar os parentes e sair dali? O que será que Deus tinha contra? Leia comigo Josué, capítulo 24. Josué 24. Versículo 2, 1 e 2 diz assim. Perdão. Josué 24, verso 2 em diante diz assim: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Verso 3: Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Você percebeu alguma coisa? Esse foi o motivo de Deus ter tirado Abraão da casa do pai dele. O pai de Abraão era idólatra. Ele não obedecia os mandamentos do Senhor e servia a outros deuses. O primeiro mandamento diz: não tenha outros deuses diante de mim. E o segundo diz: não faça para você imagem de escultura e não adore elas. Mas o pai de Abraão não obedecia à lei de Deus quando Deus chamou Abraão. Pelo motivo da família de Abraão serem desobedientes à lei de Deus, o Senhor tirou Abraão da lei. Essa foi a causa de Deus dizer a Abraão: sai da tua parentela. Logo deixa claro que a lei de Deus já existia no tempo de Abraão. Aliás, o próprio Deus disse que Abraão guardou os mandamentos dele. Você vê isso em Gênesis 26, verso 25. Então Abraão conhecia os 10 mandamentos do Criador. Agora, avançando mais um pouco, onde mais encontramos os mandamentos antes de Moisés? Leia comigo Gênesis 35. Volte em Gênesis. Gênesis 35, verso 1 e verso 2 diz assim: Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Veja o que Jacó disse: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Por que será que Jacó exortou a família dele a lançar fora deuses estranhos? O que diz o primeiro e o segundo mandamento: não tem outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura. Então aqui logo fica claro que Jacó conhecia os 10 mandamentos do Criador. Vamos avançar mais um pouco. Onde mais encontramos os mandamentos antes de Moisés? Avança aqui um pouco comigo em Gênesis 39, verso 7 ao verso 9.
Diz assim: aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher, a mulher de seu senhor: teme por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Verso 9: ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Veja que José disse. José, quando estava no Egito, ele foi cobiçado pela mulher de Potifar, que queria se relacionar com José, escondido do marido dela. Mas José, sendo servo de Deus, não aceitou cair na tentação. José disse: como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ou seja, José estava ciente que era errado se envolver com a mulher dos outros. E José estava ciente que ele cometeria adultério, se envolvendo com a mulher do próximo. Ele sabia do 7º mandamento que diz: não adulterarás. José sabia o que era o pecado. Então José conhecia os mandamentos, porque o pecado é a desobediência à lei de Deus. 1 João 3, verso 4 diz isso, que o pecado é a transgressão da lei. Então aqui também deixa bem claro que José conhecia os 10 mandamentos do Criador. Vamos avançar mais um pouco. Onde mais encontramos a lei antes de Moisés? Avance comigo para Êxodo. Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1, verso 15 ao 17 diz assim: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenou o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Perceba, o rei do Egito disse a elas: quando vocês servirem de parteiras às mulheres hebreias, se nascer menino, matem. Agora, se nascer menina, deixem viver. Mas a palavra diz que as parteiras temeram a Deus e não mataram os meninos. Por que as parteiras temeram a Deus? Elas temeram a Deus porque elas conheciam o 6º mandamento que diz: não matarás. Elas sabiam que este mandamento vinha do Senhor. Logo fica claro que essas parteiras conheciam os 10 mandamentos do Criador. Certo? Aqui continua dizendo: os mandamentos de Deus já existiam antes de Moisés, como acabamos de ver na Bíblia. A lei não existia escrita em tábuas de pedra, mas já existia na consciência humana, porque Deus havia ensinado os estatutos e as leis dele a Adão e Eva. E assim os ensinamentos de Deus foi sendo passado de pai para filho. E quando chega no Monte Sinai, Deus apenas manda Moisés escrever em livros os ensinamentos anteriores. E graças ao grande cuidado de Deus, hoje os ensinos dele estão em nossas mãos e precisamos estudá-las. Amém? Aqui está a última pergunta, que diz assim: qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? O que Jesus disse a respeito da validade dos mandamentos? Vamos ver? Abra comigo em Mateus capítulo 5. Verso 17
e 18 diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Veja que palavras claras. Jesus deixou claro para todos que ele não veio apagar o Antigo Testamento e muito menos a lei. Ele disse: até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E de qual lei Cristo falava? Ele falava do Antigo Testamento, mas também ele falava de uma lei. Qual lei? Ora, se você continuar lendo o contexto, você verá no verso 21 em diante que Jesus falava dos 10 mandamentos, porque ele recita partes da lei dizendo: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Onde está esse mandamento? Dentro da lei moral. Ele disse mais: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Onde está esse mandamento? Dentro da lei moral. Ele disse mais: ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso. Onde está esse mandamento? Dentro da lei moral. Jesus, ele recita partes dos 10 mandamentos, ele recita algumas partes, mas ele deixou claro que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei. Então, Jesus falava de toda a lei moral, toda. Ele deixou claro que os 10 mandamentos são intactos e todos os povos devem obedecer, porque é a disciplina de Deus para todos nós. Ok? Agora, para finalizar esse estudo, vamos ver mais alguns versos na Bíblia que comprovam que a lei moral é eterna e que também serve para todos os povos. Vamos ver? A eternidade da lei. Leia comigo Salmos. Salmo 111. Salmo 111, verso 3 diz assim: em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Que justiça é essa? Que justiça é essa que permanece para sempre? Leia comigo o Salmo 119, verso 172. Diz assim: a minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são o que? Justiça. Os mandamentos de Deus são justiça, e a justiça de Deus permanece para sempre. Outro verso, Salmo 119, verso 96, aqui mesmo. Salmo 119, verso 96 diz assim: tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Mais um verso, Isaías 51, verso 6. Vá um pouco à frente comigo. Isaías 51, verso 6 diz assim: levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Aqui Deus está falando: os céus e a terra irão ser desfeitos, mas a minha justiça não será anulada. O céu e a terra ainda existem, não foram desfeitos. E mesmo quando passar o céu e a terra, quando tudo isso for destruído, Deus falou: a minha justiça não será anulada. E você lembra o que é a justiça? Salmo 119, verso 176 respondeu que os mandamentos de Deus é a justiça. E essa lei eterna, os 10 mandamentos, Deus estabeleceu para quem? Leia comigo Eclesiastes. Eclesiastes,
capítulo 12, verso 13, diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Isso não é o dever somente de judeus, é de todo homem, de toda a humanidade. Ok? Pois bem, aqui terminamos o estudo sobre os 10 mandamentos, onde vimos que a lei já existia antes mesmo de entrar o pecado nesse mundo. Vimos que a lei foi a causa da expulsão de Satanás do céu, porque ele desobedeceu os mandamentos do Rei dos céus. A lei já existia, a lei já estava firmada no céu antes mesmo de Satanás vir a tentar Adão e Eva aqui na terra. Também vimos que os mandamentos já existiam no tempo antigo, antes de Moisés recebê-lo no Monte Sinai. E é contra esta lei que Satanás está fazendo guerra, levantando todo tipo de mentiras para que os povos vivam desobedecendo o Criador sem perceberem. Mas eis aqui o conselho de Salomão: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Isto é o dever de toda a humanidade. Amém? A lei do Senhor é eterna. Os 10 mandamentos dele é a disciplina para todas as criaturas que ele fez. Ok? Então que você possa se aprofundar nas Escrituras, estudá-la mais para conhecer melhor a verdade do Senhor. Ok? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo tempo que passamos aqui examinando a Sua Escritura. Senhor, coloca a Tua lei em nosso coração para que possamos te obedecer e reconhecer que o Senhor é o Deus e Criador da nossa vida. Continue sendo conosco, nos conduzindo pelo caminho que o Senhor traçou. Em nome de Jesus. Amém. Deus possa te abençoar e até o próximo estudo.